Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo diz-nos o seguinte: no 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e o versículo também 18. A verdade prática fala-nos o seguinte: sob o poder de Deus, sob ou debaixo do poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O texto da nossa lição bíblica em classe está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, e também Ageu, capítulo 1 e versículo 12, e ainda Zacarias, capítulo 4, versículo de 6 até o versículo 10. Nós não vamos ler o texto bíblico para ganhar tempo. Eu só quero aproveitar esse momento para dizer aos caros telespectadores que não desista e não fique desanimado por ver os meus comentários das lições bíblicas ultrapassarem 30 minutos, porque nós não temos como objetivo falar apenas aos alunos, e sim trazer um comentário extra à revista da Escola Bíblica para os professores. Como muitos dos irmãos sabem, eu trabalho presidindo o Conselho de Educação e Cultura da nossa Convenção Estadual. Muitos pastores, amigos e professores querem assistir e participar das nossas videoaulas. E eles querem um comentário que ultrapasse a lição escrita pela nossa briosa CPAD. Então, nós não nos restringiremos ao comentário da lição e ultrapassaremos a isto. E traremos então um comentário que vai ajudar aos professores, vai somar, traremos algo a mais, um conteúdo acessório para quem já é professor da Escola Bíblica. Então, por isso, nosso comentário ultrapassará os 30 minutos. Ok, nosso primeiro tópico aqui da nossa lição diz assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Quando olhamos para o tema da lição, Zorobabel recomeça a construção do templo, está como pano de fundo dois profetas, Ageu e Zacarias. Muito embora o livro de Esdras e Neemias está lá no princípio da Bíblia, a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está na ordem de assuntos. Por isso o livro de Esdras e Neemias está lá no início da Bíblia, e Zacarias e Ageu estão no final da Bíblia, mas eles foram profetas que viveram juntos, contemporâneos de Esdras e Neemias. O pano de fundo histórico desta aula de hoje é o retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia. Eles estavam exilados e pelo decreto do rei Ciro, eles então regressam da Babilônia, do exílio, e voltam para Jerusalém, Israel. E agora eles começam a reconstrução do templo, porque da invasão dos babilônicos, a cidade foi destruída, os muros colocados fogo, o templo foi profanado e destruído, a cidade de Jerusalém ficou completamente um caos. E então, 70 anos depois, o povo é libertado do cativeiro e agora eles voltam para Jerusalém e recomeça a reconstrução da cidade, dos muros e do templo. Desta feita,
está em questão a reconstrução do templo. Na lição passada nós vimos o lançamento das suas bases, quando no rei Artaxerxes, o rei persa, eles começam então a lançar as bases. Eles começam a reconstruir, tá, e segue até a metade. Todavia, por causa dos samaritanos e dos povos que estavam habitando Jerusalém na época, fizeram lá grupos, fizeram motinhos, e eles então levantaram várias situações e também testemunhas falsas. Sanbalate, Tobias, e aquela turma toda levantam e fazem uma carta informando ao rei coisas que não estavam de fato acontecendo, e a obra ficou parada. Muitas pessoas achavam e arrumavam muitas desculpas para que a obra ficasse parada. Nós vimos isto na lição passada, no livro de Ageu, por exemplo, no capítulo 1, aqui nós encontramos, em Ageu capítulo 1, pessoas dando verdadeiras desculpas para que a obra ficasse ainda parada. Alguns achavam que, já que estava havendo obstáculo, o rei tinha dado ouvido àquelas fofocas e a construção ficou parada. Alguns achavam que não era vontade de Deus. Em Ageu capítulo 1 e versículo de número 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o povo do Senhor estava dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então eles achavam, não, está dando errado, é porque ainda não é o tempo. Outros achavam que devia construir as suas próprias casas primeiro. Já viu aquele negócio? A pessoa, primeiro eu vou fazer isso, depois quando eu terminar, eu vou dar o meu resto do tempo para Deus. Já viu? Tem pessoas que acham que Deus quer velhinhos gagá na sua obra, querendo dar o resto para Deus, ao passo que Deus diz que devemos buscar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o povo estava assim, nesse tempo, quando o povo estava desanimado, a obra tinha sido interrompida, e passaram-se 18 anos, quando o tempo parado estava ali, então Deus suscita 2 profetas, e o primeiro dos profetas que Deus suscita é o profeta Ageu, e Deus também ao mesmo tempo levanta o profeta Zacarias. Nesse tempo Deus levanta esses profetas para poder falar ao povo. A primeira lição que nós aprendemos aqui é sempre quando Deus quer fazer uma obra, Deus levantará alguém para ser o porta-voz do Senhor para o povo, para mobilizar o povo, para encorajar o povo, para falar da parte de Deus ao seu povo. E quando Deus usa alguém, a voz de Deus é uma voz encorajadora. Quando Deus está usando alguém, essas pessoas recobram o ânimo, a visão das coisas voltam, porque para trabalharmos, para executarmos qualquer coisa na obra de Deus, precisaremos de ter uma visão que aquilo vai dar certo, que vai funcionar. E quando Deus levanta Ageu e Zacarias, o povo então recobra o ânimo, suas forças são recobradas, e então o povo volta à obra e volta à construção. E Deus não levanta apenas para coisas espirituais, Deus levanta também para coisas materiais. Nesse caso, Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias, mas Deus levantou também, através do ministério desses profetas, Deus levantou Zorobabel para trabalhar no governo. Zorobabel era um líder governamental, se fosse hoje seria o prefeito, ou talvez o líder do estado, ou talvez o presidente da nação. E Deus usa o profeta Zacarias no capítulo 4, versículos de 4 e também o versículo 13, e diz assim: Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus fala com Zorobabel, não é
na força da espada, não é na obrigação, mas Zorobabel fala ao povo, porque pelo meu espírito eu vou levantar esse povo para poder voltar à reconstrução e reconstruir o templo. A liderança de Zorobabel era uma liderança governamental, e Deus fala com esse governo. Muito importante atentarmos para os governos que Deus levanta. Não é porque a pessoa não é evangélica, não é porque a pessoa não está dentro de uma igreja evangélica que a pessoa não seja um governo levantado por Deus. Nós devemos ter muito cuidado, orar pelas autoridades governamentais. O tempo que estamos vivendo no Brasil, por exemplo, é um tempo diferente e devemos ter discernimento antes de sairmos atacando as nossas autoridades governamentais, quer na prefeitura, quer no governo do estado, quer no governo federal, o presidente da república, porque poderão ser líderes levantados pelo Senhor Deus neste tempo em que estamos vivendo. Zorobabel foi um líder governamental que Deus levantou para governar o seu povo e a construção do templo. Deus garantiu a Zorobabel, em Zacarias capítulo 4, versículo 9, que através do seu trabalho acabaria a obra do templo. Então, ou seja, o Senhor falou do futuro do governo de Zorobabel. Deus, através das suas mãos, Zorobabel, a obra vai acabar. Houve uma palavra profética para o governo. Há pessoas que não acreditam que Deus fala com os governos, que Deus usa os dons espirituais, os dons proféticos para falar com as autoridades governamentais. Isto não é verdade. Deus levanta profetas para falar aos governos e os conduzir conforme a sua maravilhosa vontade. Glória a Deus. Nesse tempo que Zorobabel era o governo, Deus levanta Josué como sacerdote, o líder espiritual na época da construção. A verdade é que Josué, sendo sacerdote, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 3 e o versículo 4, que as vestes de Josué estavam sujas e o Senhor ia restaurar as vestes desse sacerdote e lhes daria vestes novas, diz o Senhor em Zacarias capítulo 3, versículo 4. Talvez aqui nós aprendemos que o talvez não é o que nós aprendemos. Nós aprendemos com certeza, mas talvez eu me refiro a muitos sacerdotes que nesse tempo, como no tempo de Zorobabel, no tempo da reconstrução do templo, de Esdras, Neemias, e também aqui no caso do sacerdote Josué, os profetas eram Zacarias e Ageu. Nesse tempo, as vestes sacerdotais, o sacerdote, Josué estava com vestes sujas. E o que eu quero dizer aqui, nesse tempo, pode ser que num tempo difícil como nós hoje estamos vivendo, a semelhança daquela época, existem pessoas que estão no ministério, estão cumprindo o santo ministério, mas as suas vestes não estão purificadas, não estão novas, estão rotas, furadas, estão rasgadas, estão sujas e manchadas por erros, por falhas, por pecados. Sacerdotes que usurpam o povo, que estão até na frente de um rebanho, mas estão com as suas vestes manchadas. Vestes na Bíblia Sagrada significa nossas ações, nossa conduta. E muitas pessoas estão com as vestes espirituais manchadas. No livro de Apocalipse, quando Deus fala com as igrejas da Ásia, em uma delas o Senhor fala: aconselho que de mim compres ouro para ungir os teus olhos, vestes brancas para que vistas, colírio para os teus olhos. Então, porque o líder daquela igreja não estava bem com Deus. Ainda é tempo, se queremos reconstruir, se queremos construir alguma coisa, em primeiro lugar, deveremos olhar
para as nossas vestes espirituais, ou seja, devemos olhar para a nossa conduta. E o Senhor promete aqui: eu vos darei vestes novas, vestidos novos, ou seja, só Deus pode transformar a nossa conduta, só Deus pode nos libertar, nos perdoar, lavar as nossas vestes. Mas é verdade que nós temos a nossa parte. E antes da construção, antes de liderar essa construção, o Senhor deu vestes novas ao sacerdote Josué. E antes de colocarmos a mão no arado, precisamos consertar nossa vida com Deus. Não é admitido de forma alguma, é inadmissível que o sacerdote esteja querendo construir alguma coisa com as suas vestes sujas, manchadas, rotas, com ações reprováveis diante do Deus eterno. Façamos então uma reflexão e pensemos como estamos exercendo o ministério diante de Deus. Só Deus vê como estão nossas vestes espirituais. Diante do Senhor não há como enganar, não há como ser leviano. Diante do Senhor, ou nossa conduta está correta diante do Senhor, ou estamos com as vestes sujas, manchadas e sendo reprovados diante do Senhor. Então Deus levanta o governo, Deus levanta o sacerdote, mas Deus também conta com o povo. Deus levanta o povo, e alguns até achavam, algumas pessoas achavam que por causa dos seus prejuízos que estavam tendo financeiros, e que deviam então abandonar a obra do Senhor. Era o contrário. Então Deus levanta o profeta Ageu para chamar a atenção das pessoas, e ao ponto da Bíblia dizer assim, em Ageu capítulo 1, versículo 7, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração e os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Olha os verbos no tom de ordem: subi ao monte, trazei madeira, para edificai a minha casa. Deus mandando, Deus dando ordem. Nesse tempo, Deus também está dando ordem ao seu povo, no tempo de pandemia, no tempo difícil, no tempo de crise, para agarrar a mão no arado, levantar a cabeça, subir o monte. Subir o monte significa sacrifício. Subir morro sempre é sacrifício, sempre é sacrificial. Cortar madeira, madeira é coisa pesada. Agarre a mão no arado, não tema nada, e trabalhe na construção do trabalho que Deus lhe entregou. No versículo de número 9 de Ageu, capítulo 1, diz assim: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e por causa de vós, corre a sua... porque vocês edificam a vossa própria casa. Por isso, retém os céus, e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Não adianta você esquecer a casa de Deus. A semana inteira passa e você nem comparece na casa do Senhor para o adorar, para o servir. Você não separa tempo para a casa de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele retém os céus. O texto diz aqui que os frutos são retidos. Por quê? Porque a pessoa está com pensamentos exclusivos materiais. Quando nós colocamos o coração nas coisas materiais, os céus são retidos, conforme diz aqui a palavra de Deus. Então, qual foi o resultado da mensagem dos profetas? O povo recobrou a coragem, o ânimo, deixou as coisas materiais e voltou para buscar a Deus. Não quer dizer que as pessoas deixaram seus empregos. Não quer dizer que os homens deixaram de sustentar suas respectivas casas. Claro que não, mas é que eles agora voltaram a atenção para a obra de Deus. Foram despertados através da voz profética de Zacarias e do profeta Ageu. Houve um impulso dado pelos profetas e as pessoas então pegaram a mão no arado e a obra foi concluída. Em Esdras capítulo 6, versículo 15, diz que durante o reinado, quando encerra o reinado de
no reinado do rei Artaxerxes, melhor dizendo. Então, a obra é acabada, é concluída, conforme iniciou pelo rei Ciro, passou por Dário e conclui com o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14 e 15. E a obra foi concluída e inaugurada pelo impulso que a voz profética deu ao povo, e o povo então voltou com as mãos no arado e concluiu aquilo que Deus havia determinado. Isso significa que ainda hoje, quando as pessoas estão desapercebidas, estão desanimadas, abandonaram a obra do Senhor, precisa se levantar uma voz profética no meio do povo de Deus. E quando levanta-se uma voz profética, a obra de Deus será levada a cabo, porque quando Deus fala, o povo recobra o ânimo, recobra a alegria, recobra as forças, a visão das coisas de Deus são retomadas. Porque nós temos um inimigo, adversário de nossas almas, nós temos inclusive as coisas materiais que tanto nos distraem, e acabamos sendo distraídos para as coisas materiais. Que Deus venha nesse tempo nos despertar, que Deus levante em todo o mundo voz proféticas, como levantou Ageu e Zacarias, para poder trazer o povo de volta à obra de Deus. O segundo ponto da nossa lição diz o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Em primeiro lugar, houve manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento por causa do ministério profético. O primeiro homem que Deus levantou como profeta, em Êxodo capítulo 4, versículo 17, vai nos mostrar, ou nos mostra, melhor dizendo, que Moisés, ele era profeta. Moisés era o profeta do Senhor e ele era um líder libertador. Só para os irmãos terem ideia, em Números capítulo 17, Moisés, como profeta do Senhor, fala ao povo: olha, Deus falou comigo que a tribo sacerdotal é a tribo de Arão, ou melhor, a linhagem, né? Melhor expressão, a linhagem sacerdotal é a linhagem araônica, através de Arão e tal. As pessoas começaram a acusar Moisés de nepotismo, porque Arão era irmão de Moisés, e começaram a questionar a autoridade profética e a liderança de Moisés. Sabe o que Moisés faz? Moisés fala o seguinte: olha, pega então cada uma tribo, traz aí o seu cajado, sua vara, seu cajado, trazem. Vamos colocar no cantinho aqui. Números 17 relata essa história. E agora vamos deixar de hoje para amanhã. E amanhã viremos aqui. O cajado que florescer será o cajado, será a tribo sacerdotal que Deus então escolheu. No outro dia, quando eles foram lá, todas as varas estavam da mesma forma que tinham sido colocadas. Porém, a vara e o cajado de Arão havia florescido da noite para o dia, miraculosamente e sobrenaturalmente. Isto revelou a autoridade profética de Moisés. Além do mar vermelho ter sido aberto, além dele tocar na rocha e da rocha sair água, e tantos outros milagres que aconteceram no deserto, na manifestação profética do Senhor Deus na vida de Moisés guiando o povo. Na liderança do povo de Deus, precisamos de ministérios proféticos. O ministério profético é aquele que traz a revelação de Deus para o povo de Deus, ou seja, traz a vontade de Deus para nossas vidas. Às vezes estamos caminhando, mas a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que parecem corretos, mas o fim é a destruição. E precisamos da voz profética, embasada na Bíblia Sagrada, nunca fora, mas alguém, através da ministração da palavra de Deus, ministrando profeticamente, como Moisés, guiando o povo.
Um outro profeta que Deus levantou foi o profeta Elias. O povo estava desviado, servindo agora a ídolos na época do rei Acabe. E então, através do ministério profético de Elias, naquele desafio dos 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, ou seja, 850 profetas, agora Deus usa então Elias, numa manifestação sobrenatural. Cai fogo do céu, consome o holocausto, Deus se revela no meio do seu povo e publicamente, mostrando assim a sua vontade, revelando que os profetas de Baal e de Azera eram falsos, e através daquele grande milagre, Deus atrai a atenção do seu povo, a vontade de Deus é revelada ali naquele episódio. Agora, no Novo Testamento, nós temos o ministério profético um pouco diferente, e eu gostaria de explicar aqui sobre como é que isto aconteceu. Todavia, como aqui é manifestação sobrenatural no Novo Testamento, eu já quero utilizar o subponto 2 do tópico 2 da lição. Eu vou incluí-lo no ponto 3, para explicar tudo de uma só vez. O ponto 3 da nossa lição, na página 36 da Revista do Adulto, diz assim: o ministério de profeta à luz da Bíblia. E aqui eu quero explicar isso melhor. Há uma diferença entre os profetas do Antigo Testamento para os profetas do Novo Testamento. No Antigo Testamento estava a dispensação da lei. Hoje, no Novo Testamento, nós estamos na dispensação da graça. Tem uma diferença. No Antigo Testamento, os profetas eram um ofício, era um cargo, era uma função. As pessoas, elas eram consagradas ao ministério profético, e elas eram empossadas para cumprir o ministério. Havia como se fosse um conselho diretivo, havia, na verdade, uma diretoria, um conselho diretivo, e nesse conselho diretivo tinha 4 pessoas. Acompanhe comigo a Bíblia revelando esses fatos. Primeiro livro dos Reis. Gente, nunca diga Primeira Reis, porque no Antigo Testamento trata-se de livro. Então, não é Primeira Reis, e também nem Primeira Crônica, e nem também Primeira Samuel. Eu vejo pessoas falarem isso, dói o meu ouvido quando alguém fala Primeira Reis, Primeira Crônica. É fácil para você gravar. No Antigo Testamento é livro. Então, Primeiro Reis, Primeiro Samuel, que é livro, Primeiro Crônicas. Embora crônicas, a palavra crônicas está no feminino, mas trata-se de um livro. Portanto, primeiro livro das crônicas ou de crônicas. Primeiro Crônicas, tá? Segundo Crônicas. E a citação bíblica que eu estou me referindo é Primeiro Reis. Primeiro livro dos reis de Israel, Primeiro Reis capítulo 1, e o versículo 32 mostra aqui esse conselho diretivo. Diz assim: e disse o rei Davi era o rei, o governo, disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Beneia, filho de Joiada. Beneia era o general. Então, no reinado, havia 4 cargos que eram da diretoria do reinado de Israel. Primeiro, havia o rei. Em segundo lugar, havia o profeta, no caso aqui era Natã. Em terceiro lugar, havia o sacerdote. E em quarto lugar, havia o general que comandava o exército. Dessas 4 pessoas, 3 eram ungidas: o rei, o sacerdote e o profeta.
A função do rei, governar politicamente. A função do sacerdócio, ensinar a lei de Deus, ensinar as escrituras, ensinar a palavra de Deus. Era a função do sacerdote, ensinar as crianças, dirigir o culto. O sacerdote era como se fosse um pastor hoje, né, que ensina as coisas de Deus. O sacerdote, ele era aquele que ficava no templo, cuidando do templo, e agora fazendo os cultos, ministrando nos cultos a palavra de Deus. Sacerdote. E havia o profeta. O profeta era responsável para trazer a vontade de Deus para com o rei. E assim o rei governasse segundo a vontade de Deus. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando do episódio do o rei Ciro, da Síria, rei da Síria. Quando Eliseu, o profeta Eliseu, ele estava, capítulo 6, versículo 8 a seguir, houve uma guerra, e agora o exército da Síria, assim que é correto, o exército da Síria, né, veio contra o povo. E eles faziam planos lá na Síria. E aí, o rei chama os seus comandantes, e o rei fala assim: olha, na linguagem nossa hoje, né? Tem um penetra no nosso meio, tem um dedo duro. Porque tudo que nós conversamos aqui, nós preparamos estratégias de guerra aqui. O rei lá de Israel sabe. Aí uma das pessoas falou assim: rei, é porque lá tem o profeta Eliseu. O Deus deles revela até o que o Senhor pensa na sua cama de dormir. Tudo isso o profeta que está em Samaria revela ao rei de Israel. Então essa era a função do profeta no Antigo Testamento: revelar a vontade de Deus para dar livramento à nação de Israel. Então o rei era governar politicamente, o sacerdote era ensinar a lei de Deus, e o profeta era revelar as coisas de Deus para o rei, para o povo de Deus, tá? Era essa a função. E claro, o general era guerrear as guerras do Senhor, tá? Então, quando tinha posse do reino, era empossado o rei, o sacerdote, profeta e o general. Então, era isso que acontecia. E o sacerdote, e o profeta, ele era um cargo que a pessoa exercia no palácio, tá certo? Era um cargo, era uma função. Então, era um ofício, isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o ministério profético é diferente. Nós temos duas classes de profetas no Novo Testamento. No Novo Testamento, em primeiro lugar, nós temos o profeta como dom ministerial. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, Efésios 4 e 11, diz assim a palavra de Deus: e Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, esse profeta aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 11, é o profeta dom ministerial, é o profeta da palavra, é o pregador profético, é o pregador, como diz lá em Atos, capítulo 20 e versículo 10. E ali em Atos 20 e versículo 10, nós encontramos a distinção entre o profeta da palavra e o dom da profecia. E o profeta como dom da profecia, tá? Tem uma diferença.
Diz assim em Atos 20, e o versículo 9, para entendermos. E estando um certo jovem, por nome... Não é isso não. Cadê? Capítulo 21, perdão, é Atos, capítulo 21, e o versículo 9. Atos 21 e o versículo 9. Tinha este 4 filhas donzela. Quem é este? Esse é Filipe. Vou ler o versículo 8, que é para entendermos a diferença entre o dom da profecia e o profeta da palavra, como ministério, pregador. Tá? Versículo 8 de Atos, capítulo 21. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, Filipe, o evangelista, 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas profetizavam, tinha o dom de profecia. Versículo 10. E demorando-nos ali muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo. Note que nesse texto aqui há uma distinção entre as 4 donzelas que profetizavam e no 11 fala, chegou da Judeia um profeta. Então note que o texto bíblico está fazendo uma distinção. Então vejam, o profeta da palavra, e ele aqui, Ágapo, ele pregando num culto, Ágapo tira o cinto e fala, olha, isto farão ao dono desse cinto. Eles vão prender essa pessoa. E essa pessoa era Paulo, né? Então, o profeta da palavra é aquela pessoa que chega na igreja, não te conhece, não sabe o teu problema, não sabe a tua dificuldade, ele abre a Bíblia e ele começa a pregar exatamente o que está acontecendo na tua vida. O profeta da palavra é aquele que, através da palavra de Deus, ele prevê o futuro através da ministração da palavra de Deus. Há exemplo do pastor Eurico Bergstein. Nós estamos estudando uma lição que ele deu em 1993, há 27 anos atrás. 1993. E nós estamos 27 anos depois. Ao ler essa lição da escola bíblica, 27 anos depois, está acontecendo agora aquilo que ele falou, pregando, ensinando a palavra de Deus há 27 anos atrás. Ou seja, ele foi um profeta da palavra. Ele mergulhou na escritura da palavra de Deus e trouxe naquela época coisas que ainda iriam acontecer. Vai chegar o tempo. Quem foi um profeta da palavra também, nesses termos do ministério profético, um pregador profético, foi o apóstolo Paulo. E ele escrevendo a sua última carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, Timóteo, pregues a palavra, insta, a tempo e fora do tempo, redarguas, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo, olha o que ele fala, virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje, isso está acontecendo, foi uma profecia através da pregação de Paulo. Por quê? Paulo foi um profeta da palavra. E por que isso? Hoje em dia tem pessoas procurando igrejas que se encaixam com a concupiscência delas. Por exemplo, há igrejas que fazem boate gospel. E o pastor fala, melhor vir para boate gospel do que para boate lá fora. Há outras que são igrejas, hoje em dia tem igrejas de pessoas homossexuais. Hoje tem igrejas de
roqueiros, tem igrejas a todo gosto, igrejas que se afastaram da doutrina bíblica, daquilo que Deus condena, mas você pode escolher. Hoje tem igrejas dirigidas por mulheres, há igrejas dirigidas por pessoas de várias situações, para todos os gostos, há igrejas completamente estranhas, com doutrinas humanas, e enfim, mas Paulo diz que viria o tempo em que as pessoas não suportariam a doutrina pura e elas procurariam líderes conforme a sua vontade. Para os irmãos terem ideia, recentemente não, essa semana, alguém me telefonou perguntando se poderia fazer uma tatuagem. E então eu levei a pessoa para a escritura e mostrei na escritura que isto não é permitido, pela palavra de Deus. Se a pessoa já fez, não tem como retirar mais, se arrependeu, isso é outro assunto. Mas se a pessoa quer fazer, ela diz: pastor, mas há pastores que dizem que pode. E então eu perguntei: você quer seguir a escritura ou você quer uma igreja do seu gosto, do seu jeito? Você quer seguir a palavra de Deus ou você quer seguir o homem, Então, porque tem igreja de todos os gostos, as pessoas agora podem procurar líderes que se encaixam com os seus erros, com os seus pecados, e elas podem servir na igreja à vontade. Só não sabemos se entrará no céu, Porque isso cabe ao Senhor julgar. Então, irmãos, voltando aqui, o dom profético como pregador da palavra de Deus. Existe o profeta da palavra como dom do ministério, mas existe também o profeta. Existe o profeta como dom espiritual. Eu já falei, erroneamente, eu já até ensinei isso errado, que quem é usado por profecia não pode ser chamado de profeta. Até na lição, ele faz esse equívoco. Na lição, o comentarista equivoca-se quando ele fala isto. Por que eu estou dizendo equivoca-se? Porque a Bíblia Sagrada nos assegura que quem é usado por profecia é chamado de profeta. Ele é o profeta como dom da profecia, e não como dom ministerial, mas ele também é chamado de profeta. Acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 31, falando do mesmo assunto, diz assim: porque todos podereis profetizar, um depois dos outros. Então está falando do dom da profecia. O versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos ao seu próprio profeta. Bom, quando a Bíblia denomina quem fala em profecia de profeta, quem sou eu para dizer que quem é usado por profecia não pode ser chamado de profeta? Teria eu autoridade maior do que a Escritura? Obviamente que não. Então a Bíblia textualmente chama de quem é usado por profecia como profeta. E ainda manda julgar. O interessante é que a palavra de Deus, quando ela é ministrada, a palavra não precisa de julgamento. Então o profeta da palavra não precisa de ser julgado se ele prega corretamente. Agora, o conteúdo da palavra não é julgado. Agora, quando a pessoa levanta para profetizar, aí a profecia deve ser julgada. Não o profeta, mas a profecia. Os dons no Novo Testamento, eles estão em 3 classificações. Os dons espirituais. Primeiro, ele é classificado em dons espirituais. Os dons espirituais, por sua vez, estão em 3 classes. Os dons espirituais. Os dons são de poder, que são fé, dom de curar e dom de operação de milagres e maravilhas. Esses 3 dons são os dons de poder. Depois, os dons de locução, são tudo dons espirituais. Dons de locução, língua, profecia e interpretação da língua, são os de locução.
E depois tem os dons de revelação, ciência, sabedoria e discernimento de espírito. O dom de ciência na Bíblia é o dom que nós popularmente chamamos de revelação. Fulano tem o dom de revelação. Esse dom na Bíblia denomina-se ou chama-se de dom de ciência, que é a pessoa ter a ciência, o conhecimento de fatos ocultos, escondidos, revela-se. Então, essas três classes de dons, e cada um com três: poder, locução e revelação. Cada um tem três, então somando vai dar 9, né? Dons de poder: fé, curar e milagres. Dons de locução: línguas, profecia e interpretação das línguas. E revelação: ciência, sabedoria e discernimento de espíritos. Esses são os dons espirituais. Depois, a segunda classe de dons no Novo Testamento, teremos os dons ministeriais. Os dons ministeriais, que são esses 5 dons revelados aqui em Efésios 4 e 11, que são apóstolo, profetas, evangelistas, doutores e mestres e pastores. Note que aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala apóstolo. Ministerialmente falando, hoje ainda existem apóstolos. Obviamente que não é no mesmo nível e nem na mesma característica como os apóstolos escolhidos por Jesus. Aqueles apóstolos tinham autoridade canônica. Aqueles apóstolos, sob o pilar daqueles apóstolos, foram construídos a igreja. Aqueles apóstolos, conforme Efésios capítulo 2 e versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses apóstolos, igual a eles, aqueles 12, não existe mais. Não existe mais aqueles apóstolos. Agora existe o apóstolo hoje, que é um dom ministerial. Também eu queria dizer que, biblicamente falando, o apóstolo não é mais do que pastor, como se fosse hierarquicamente o apóstolo superior ao pastor. Não. A palavra apóstolo vem do grego apóstolo, que significa enviar para longe. A palavra apóstolo no grego significa enviar para longe. Então, hoje, o apóstolo é o missionário, ou aquele obreiro, aquele irmão chamado por Deus, enviado para abrir igrejas, fundar trabalho, treinar obreiros. Uma visão alargada, ele abre, treina e o trabalho cresce. Hoje ainda existem apóstolos, não como superior aos outros, não administrativamente falando, como algumas pessoas hoje se intitulam apóstolos. Elas se intitulam como se fosse superior aos outros. Isso é antibíblico, isso não existe, isso é falácia, isso é querer usurpar a fé das pessoas, isso é coisa humana, isso não existe na Bíblia. Agora, o dom de Deus para ser enviado para longe, para fundar trabalhos, estruturar os ministérios, esse dom, não como superior, mas como um dom de Deus, ainda existe hoje. Glória a Deus. Como existe o pastor, como existe o evangelista, que também, ministerialmente falando, espiritualmente falando, o pastor não é superior ao evangelista, que por sua vez não é superior ao mestre. Não, cada um tem a sua função no reino de Deus. Agora, administrativamente falando, o irmão que preside a igreja, mesmo se ele for um evangelista, administrativamente ele é superior aos demais obreiros, mesmo que seja apóstolo, mesmo que seja pastor. Se ele preside a igreja administrativamente ele é superior. Nós estamos debaixo da autoridade, o reino de Deus é organizado. Então, no sentido de organização, nós estamos submissos aos nossos líderes, mas não é porque a pessoa é o líder que tem que ser o apóstolo, o bispo,
o vice-deus, o pai apóstolo. Isso é conversa de pessoas isso é gente que está na carne. Isso é gente que está usando o reino de Deus para querer se dar bem, entre aspas. Isso é antibíblico, ok? Então existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais, que são os profetas, apóstolos, doutores, mestres, pastores, ministeriais. Os dons ministeriais são os dons para governar a igreja. E tem os dons também de serviço. Dons de serviço. E aqui eu quero mostrar sobre a questão dos dons de serviço. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, fala sobre os dons de serviço e dom também espiritual. Os dons de serviço são também conhecidos em alguma literatura como dons naturais. Dons naturais. E aqui diz que diz aqui, olha, os dons, doutores, operador de milagres, dom de curar, socorro, governos. Então, o dom de governo são dons chamados de serviço, dom de governo. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, faça e o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, tem tradução que fala, o que governa. Então, o governo, como por exemplo, tocar, cantar, a própria oratória é um dom natural. Há pessoas que nem são evangélicas, mas têm dons naturais. Esses dons naturais são chamados dons de serviço, como governo, como tocar, cantar e etc. São dons de governo. Então, os dons são classificados nessas três ordens. Espirituais, que são os 9 dons aqui, mas eles não são só 9, existem muito mais dons, né? Aqui está apenas os principais, os 9 dons, aqui os principais. Dons espirituais, dons ministeriais, que são 5, e tem os dons de serviço, ou naturais, que são muitos. Para Deus realizar uma obra, Deus levanta esses dons. Todos esses dons são necessários para a reconstrução do templo. Deus levantou profeta, Deus levantou sacerdote, dons ministeriais. Deus levantou o governo, que era Zorobabel. Todos esses dons foram dados por Deus para realizar uma grande obra. Eu te pergunto, na conclusão desta aula de hoje, qual dom Deus te deu? Em qual posição Deus está colocando você para trabalhar? Levante sua cabeça, desperte-se, peça a Deus direção, peça a Deus que te oriente no dom que Deus te deu e que haja uma dedicação, uma fidelidade no dom que Deus lhe deu. Que Deus possa te abençoar. E querendo Deus, estaremos juntos até a próxima aula, onde estudaremos mais uma lição para a glória de Deus. E a próxima lição terá por tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Eu quero orar pela sua vida. Talvez hoje eu esteja falando para pessoas que têm uma chamada, um dom de governo. E talvez você pense que Deus não usa. Não, Deus usa sim. Talvez você é um sacerdote, alguém chamado para os dons ministeriais, evangelista, talvez um pastor, ou talvez até um próprio mestre. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Se você é evangelista, não queira ser pastor. Cumpra o teu ministério. Isso não é uma escadinha, conforme muitas pessoas pensam. Biblicamente isso não existe, tá? Nós entendemos que as pessoas precisam ser fiéis no pouco e no muito o Senhor pode colocar, mas não como escadinha, e sim como chamada de Deus, né? Então talvez você é um profeta no sentido de dom espiritual, né? Espiritual, você profetiza, ou talvez você é um profeta da palavra de Deus. Enfim, talvez você esteja dormindo, Deus queira fazer uma grande obra, mas você ainda está dando desculpas, como os homens da época de
de Ageu, de Zacarias, de Zorobabel. E hoje Deus está despertando você. Através da voz profética, da palavra de Deus, Deus tem obra para fazer na tua vida. Talvez você esteja com vestes rotas, mas Deus pode te dar veste nova hoje, agora. Deus pode, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não rejeita as pessoas. Deus, Ele sempre dá a segunda chance. Josué estava com vestes manchadas, mas o Senhor diz na sua palavra em Zacarias 3 e 4, que lhe daria vestes novas. Deus pode te dar vestes novas hoje, te capacitar, porque Ele quer que a sua obra seja construída, e Deus está contando com você. Vamos orar então? Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor. Aí agora o telespectador que ouve-me nesta manhã, ó Deus, talvez esteja olhando para si e vendo as suas vestes manchadas, rotas, velhas, sem condição nenhuma, mas esta manhã o Senhor está, ó Deus, mostrando que há uma grande obra para fazer. Talvez uns estão sendo levantados como Zorobabel, outros como o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Ó Deus, sempre há espaço para todos na tua obra. Abençoa teu filho, tua filha. Ó Deus, que escuta-me nesta manhã, recobre o seu ânimo, recobre as suas forças. Se precisa de vestes novas, conceda-lhes, ó Deus, perdoando os seus pecados. Engaja o teu filho da tua obra, que o teu filho seja, tua filha, seja colocada na obra, que sejam levantados como o Senhor levantou Ageu e Zacarias. Levanta o teu filho, tua filha, como o Senhor levantou Zorobabel, levantou Josué. Ainda hoje, em tempo de crises, levanta homens e mulheres para construir a grande obra que o Senhor tem a fazer. Fala com teu filho, confirma todas as coisas, abre as portas, em o nome de Jesus. Amém.